Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês aqui o simulado da Z900, tá? E vou explicar algumas das questões aqui, tá bom? Acho que vocês talvez tenham mais dúvidas, beleza? Eu vou fazer todo o simulado, são 50 questões, né? Então fique até o final do vídeo para vocês ouvirem as explicações, né? Para quem estiver estudando aí, tá bom? Eu fiz a prova faz um tempo, tá? Talvez eu vou esquecer de alguma coisinha ou outra, mas vamos fazer aqui, tá? Sem edição nenhuma, beleza? Vamos lá. E antes de mais nada, se inscreva aí no canal, tá bom? Que eu vou trazer mais conteúdos importantes aí de informática. Vou vir aqui, esse aqui é o site da Microsoft mesmo, onde a gente pode fazer o simulado, né? Vamos lá. Quais dois fatores afetam os custos do Azure? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Ah, bom, vocês vão tentando fazer aí antes de mim, tá? Mas vamos lá. Quais dois fatores afetam o custo do Azure? Data e hora de uso, local de uso, uso de recursos. Bom, uso de recursos, logicamente, né? Pois na nuvem, quando a gente fala em armazenamento em nuvem, né? A gente paga pelo que usa, né? Então isso é uma das coisas. Data e hora não, o local sim, né? Porque o local é uma da, dependendo do local, né? Se você, por exemplo, usar o local no Brasil, como ele é mais rápido, né? Por exemplo, ele talvez custe um pouquinho mais caro, né? E às vezes usar nos Estados Unidos, que é mais longe, né? Fica um pouquinho fica mais barato. Não é só isso que afeta o custo, tá? Tem a questão ali de todo, enfim, custos do país mesmo ali que afetam os custos aqui no servidor, né? Algumas coisas acabam sendo mais caras no Brasil que nos Estados Unidos. Mas eu vou marcar aqui local de recursos, tá bom? Verificar sua resposta. Beleza, tá certo, tá bom? Vamos avançar. Você planeja criar uma nova solução no Azure que está com produtos PaaS, né? Plataforma como serviço. O que você deve usar para estimar o custo mensal, né? Vamos lá. Aqui, se alguém não sabe, existe uma calculadora de preços do Azure que você consegue estimar mais ou menos quanto você vai gastar, né? Tá bom? Você tem uma máquina virtual do Azure que é processada somente entre 9 e 17 horas por dia. 9 e 17. O que você deve fazer para minimizar o custo, mas preservar os discos rígidos e os dados associados? Desalocar a máquina virtual quando ela não for necessária, excluir a máquina virtual quando ela não for necessária, implementar gerenciamento de rede privilegiada, redimensionar a máquina virtual para um tamanho menor. Aqui é um cenário que a máquina virtual, a empresa só usa ela das 9 até as 17, né? Então, o que que eu como gerenciador desse servidor, dessa máquina virtual, posso fazer? Desaloco a máquina virtual quando ela não é necessária. Então, depois desse horário e antes desse horário, ela não fica ligada, por exemplo. Então, não fica consumindo alguns recursos. Beleza? Certinho. Sua organização planeja implantar várias máquinas virtuais de produção que terão um uso consistente de recursos ao longo do ano. O que você pode usar para minimizar os custos de máquinas virtuais sem reduzir a funcionalidade das máquinas virtuais? Vamos lá. Sua organização planeja implantar várias máquinas virtuais de produção que terão ao longo do ano. Beleza. Aqui, esse aqui é bem pegadinha, tá? Esse aqui não é, tá bom? Porque alertas de Azure Monitor, enfim, não tem nada a ver. É para mandar alerta no monitor ali, né? Não é. Reservas do Azure e limite de gastos. A sua organização planeja implantar várias máquinas virtuais de produção que terão uso consistente de recursos ao longo do ano. Ele quer saber o que, que dá para minimizar o custo, né? Eu imagino que faz tempo que eu li sobre isso, mas é reserva, né? Que a gente consegue deixar recursos reservados, né? Que a gente vai usar e acaba ficando um pouco mais barato. É como se, deixa eu tentar achar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo de uma assinatura anual.
né? Uma assinatura mensal, quando você assina uma Netflix mensalmente, ela é, sei lá, R$ 50. E quando você faz um plano anual, ela fica por 35 mensal. Ela fica um pouquinho mais barata. Então a ideia é que é meio parecida, tá? Beleza? Quais dos fatores afetam os custos do Azure? Cada resposta correta apresenta uma parte da solução, né? Ah, um local do recurso, transferências de dados e saída, tá? Local de recurso a gente tinha comentado, né? E transferência de dados e saída, tudo que sai do Azure, da nuvem, tem um custo, né? Tá bom? Aqui, eu não falei antes, mas aqui tem uma explicação da resposta, tá? Eu só tô fazendo com vocês aqui é, para eu lembrar provavelmente daqui a pouco eu vou errar, tá? Mas eu vou errar alguma coisa, mas é só pra gente recapitulando, quem estiver estudando aí é bom, tá bom? Vou lançar. O que pode ser aplicado a um recurso para evitar exclusão acidental, né? Um bloqueio de recurso, uma tag de recurso, uma política, uma reserva no ASA. Aqui é um bloqueio, tá? Quando você é um administrador de sistema, você pode criar um bloqueio, né, de recurso que pessoas que mexem no Azure não vão conseguir excluir esse recurso porque vai estar bloqueado, tá bom? Que você pode aplicar a uma máquina virtual do Azure para garantir que os usuários não possam excluir um recurso. Aqui de novo, né? Bloqueio, tá bom? Foi igual. Você precisa garantir que as máquinas virtuais do Azure só possam ser implantadas se tiverem 4 ou menos processadores virtuais. O que você deve implementar? Ah, políticas, né? Azure Policy, bloqueios de recurso, tag de recurso. Vamos ver se eu lembro. Você precisa garantir que máquinas virtuais do Azure só possam ser implantadas se tiverem 4 ou menos processadores virtuais. Aqui, se não me engano, é políticas do Azure, tá? Porque bloqueio não é, né? Não faz sentido. Tags é quando eu quero meio que para gerenciar elas. E isso aqui também não é, que isso aqui eu tenho que dar uma recapitulada que eu nem lembro o que é isso aqui, tá bom? É políticas, porque nas políticas a gente consegue colocar padrões lá, né? Então a gente coloca lá todas as máquinas virtuais que forem criadas tem que criar com tanto de processador, tanto de RAM, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Qual camada de gerenciamento aceita solicitações de qualquer ferramenta ou API do Azure que permite que você crie, atualize e exclua recursos em uma conta do Azure? Essa daqui eu acho que eu vou errar, tá? Qual camada de gerenciamento aceita solicitações de qualquer ferramenta ou API do Azure e permite que você crie, atualize e exclua recursos em uma conta do Azure? Essa daqui eu realmente não lembro, tá? Eu vou. Esse LI aqui eu acho que não é porque ele tinha a ver com aceitar distribuições Linux, alguma coisa assim. Ah, eu vou. Eu vou colocar aqui, ó. ARM, que eu acho que é o que eu acho. A ARM é um serviço de implantação e gerenciamento do Azure. Fornece uma camada de gerenciamento que permite criar, atualizar e excluir recursos em uma conta do Azure. Beleza, é esse aqui mesmo. Mas eu não lembrava, tá? Eu fui no, assim, no, eu estudei muito tempo, há muito tempo já e eu não lembrava mais. O que você deve usar para acessar o Azure Cloud Shell, né? Navegador web, uma ARM, o Microsoft usar o Studio Code, a linha de comando de computador local, né? Aqui, quando você vê Shell, né? Você pode pensar que é a linha de comando, né? Porque no Windows mesmo tem o PowerShell, né? Então você vai, acessar meu computador, eu consigo, né? Só que é o Azure Cloud Shell, né? Então você precisa estar na nuvem. Então você vai ter que precisar de um navegador, né? Você acessa o navegador, acessa lá o Azure e de lá você tem digamos, um parecido com o PowerShell, né? Tá bom? Quais duas ferramentas você pode usar para criar uma máquina virtual do Azure a partir de um dispositivo móvel que executa o Android? Cada resposta correta apenas uma solução.
Vamos lá de novo. Quais das ferramentas você pode usar para criar uma nova máquina virtual do Azure a partir do dispositivo móvel que executa o Android? Hum, Aqui, vamos lá. Eu tenho que imaginar que você está com um dispositivo móvel, né? Que está executando Android. E você tem que criar uma nova máquina virtual, né? A área de trabalho remoto é né? Que você consegue acessar de qualquer dispositivo, né? Você só precisa ter essa ferramenta de área de trabalho remota. Ah, aqui eu acho que é uma pegadinha. Vamos lá. Você pode usar PowerShell no Azure Cloud Shell. Eu diria que é o portal do Azure. Vamos. Eu errei. Eu errei. Portal do Azure, porque o portal você consegue acessar de qualquer navegador, né? E aqui é o PowerShell que a gente tinha marcado antes, tá bom? Ó, esse aqui eu errei. Esse aqui me equivoquei aqui. Que realmente, aqui no celular eu consigo acessar uma área de trabalho remoto. Eu consigo acessar uma máquina virtual, mas não criar, né? Então tá certo. Beleza? Vamos avançar. O que você pode usar para gerenciar servidores em plataformas de nuvem de terceiros em ambientes locais? O que você pode usar para gerenciar servidores em plataformas de nuvem de terceiros em ambientes locais? Aqui é onde eu acho que entra esse CLI do Azure, porque se eu não me engano é onde. Ou é a CLI, agora eu me confundi, agora eu não lembro mais. Faz tempo que eu li sobre isso. Ah, não estou trabalhando atualmente com Microsoft Azure, mas você tem. Vamos lá, você pode usar para gerenciar servidores em plataformas de nuvem de terceiros e ambientes locais. O CLI, ele era para não é para compatibilidade com os sistemas operacionais. Eu acho que é o Azure Arc. É, o Azure Arc simplifica a governança de gerenciamento fornecendo uma plataforma de gerenciamento local e de várias nuvens consistentes. Tá certo. Você tem servidores locais, você precisa usar o Azure para gerenciar, governar e proteger centralmente servidores sem migrar para o Azure. O que você vai usar? A gente acabou de acelerar uma questão ali, né? Parecida, né? Então era essa. O que fornece recomendações para reduzir o custo do Azure? Assistência do Azure, painel do Azure, integridade de serviço do Azure, Microsoft defende para a nuvem. Nada a ver isso aqui, né? Recomendações para reduzir custo, né? É um assistente, né? Assistente do Azure, que você pode usar para detectar automaticamente anomalias de desempenho para aplicações webs. Ah, assistente do Azure, aqui se eu não me engano, assistente de desempenho. Não, você pode usar para detectar automaticamente anomalias de desempenho para aplicativos do web. Isso não é assistente, não. Eu acho que é aqui que você consegue ver os insights do aplicativo. Tá certo. O aplicativo Insights é um recurso de uso do Azure Monitor que permite monitorar aplicativos em execução. Beleza. O que você pode usar para receber uma notificação sobre uma interrupção em uma região específica do Azure? Uma interrupção. Aqui, eu lembro quando eu estudei isso aqui, eu gravei que quando era interrupção, era, era integridade, eu acho. Ou integridade, ou é no Azure Monitor que você consegue ver, né? Vamos na integridade aqui, vamos ver. Eu esqueci de voltar, né? Depois a gente vê se estava certo ou errado, tá bom? O que você pode usar para encontrar informações sobre uma manutenção planejada para serviços do Azure que são essenciais para a sua organização? Vamos lá. Manutenção planejada. Essenciais para a sua organização. As logs não, as sensores não. Acho que é o Azure Monitor. Errei. Integridade de serviço do Azure.
Você pode fazer uma busca detalhada sobre os serviços, regiões e detalhes afetados para mostrar como o evento afetará você e o que deve fazer. Beleza. Acontece. Quais são as duas características que são vantagens comuns da computação em nuvem? Cada resposta correta apresenta solução completa. Vamos lá. Esse aqui eu lembro que foi a parte que eu mais estudei, tá? Então eu tenho que acertar aqui. Quais são duas características que são vantagens comuns da computação em nuvem? Vamos lá. Alta disponibilidade, né? Porque você em nuvem, basicamente o seu serviço de armazenamento nunca fica fora, né? Acesso físico aos servidores não é, porque você não tem acesso. E eliminação de escalonamento horizontal não é, né? Pelo contrário, ele tem. Então, distribuição geográfica, tá bom? Você vai ter disponibilizado em vários locais do mundo, se quiser, né? Qual é a vantagem da computação em nuvem em comparação a implantações locais? Bom, aqui você pode dimensionar mais rapidamente a uma, né? Só que aqui eu só vou ter que selecionar uma, né? Então, vamos olhar as outras. Você pode trabalhar em várias estações de trabalho. Não, né? Porque você não é. Acho que a tradução aqui tem isso também. A tradução dessas perguntas aqui pode dar uma confundida. Você talvez se você tiver várias máquinas virtuais você possa, né? Mas acho que não é o intuito da questão. Você tem acesso total em caso de interrupção na internet? Não é verdade, né? Porque se você tiver sem internet você não consegue acessar. E você possui suas CPUs? Não, né? Porque você não tem acesso físico a eles, né? Então é que você pode dimensionar mais rapidamente. Ah, aqui a gente tem que completar, né? Isso aqui tá aqui, né? Refere-se aos custos iniciais incorridos uma única vez, como compras de hardware, né? Um modelo baseado em consumo, despesa de capital, elasticidade e despesas operacionais. Aqui é despesa de capital, tá? Despesa de capital é o que eu gasto de início, né? Quando vamos supor, eu quero botar um servidor de arquivo na minha empresa. Eu vou ter que comprar o servidor, né? Eu vou ter que passar o cabo de rede, né? Então isso é despesa de capital, tá bom? Qual modelo de implantação em nuvem você está usando se tiver servidores fisicamente localizados no data center local da sua organização e migrar alguns dos servidores para a nuvem? Aqui, fácil, né? Híbrido, né? Só lembrar que híbrido é quando você tem geralmente duas opções, né? Igual o carro, né? O carro que é só gasolina, ele não é híbrido. O carro que é gasolina e álcool, ele é híbrido, né? Então, é isso, tá bom? Implantar a configuração rapidamente, recursos baseados em nuvem, à medida que os requisitos dos negócios mudam, é chamado de. Aqui é uma pegadinha, tá? Vamos lá. Implantar e configurar rapidamente recursos baseados em nuvem à medida que os requisitos dos negócios mudam, é chamado de alta disponibilidade, escalabilidade, elasticidade e agilidade. Aqui é a pegadinha que eu acho que eu vou cair agora, tá? Porque aqui eu tenho uma. Essas palavras aqui elas dão uma confundida. Elasticidade não é, porque elasticidade é quando você consegue. Vamos lá, eu tenho um site que em épocas do ano tem mais movimento no site, né? Então eu aumento a quantidade de processador desse site, memória RAM, e depois diminuo, né? Então ele é meio elástico, né? Então seria isso. Eu acredito que aqui é agilidade, porque implantar e configurar rapidamente recursos baseados em nuvem à medida que os requisitos e negócios mudam é chamado de agilidade, eu imagino, né? Faz mais sentido da palavra em si, né? Quais são os serviços de backup baseados em nuvem, a replicação de dados e os recursos de distribuição geográfica, né? Um plano de redução de custos, um plano de recuperação de desastre, uma implantação de nuvem híbrida, uma configuração de aplicativo elástico. Aplicação de dados e recursos de distribuição geográfica. Imagino que seja um plano de recuperação de desastre, né? Porque aqui ele está falando de backup, né? Então, quais são os serviços de backup baseados em nuvem?
a replicação de dados e os recursos de distribuição geográfica. O que acontece? Na nuvem, quando você vai fazer, você tem a opção, né? Se quiser replicar os seus backups para vários servidores espalhados pelo mundo. Mesmo que um servidor fique fora, você vai ter acesso a outros servidores que você fez backup, né? Então, isso aqui, né? Replicação de dados e recursos de distribuição geográfica, que seria espalhar pelo mundo, né? Pela geografia, né? E então seria um plano de recuperação de desastre, imagino, né? Tá certo. Selecione, beleza? Um exemplo de. Eu tenho que escolher a resposta. É dimensionar automaticamente um aplicativo para garantir que o aplicativo tenha os recursos necessários para atender as demandas do cliente. Aqui é elasticidade, né? Que é o que eu falei antes ali. Se você precisa de mais memória, porque, por exemplo, na época de Black Friday, né, que o pessoal dá esse exemplo bastante, você tem mais movimento nessas épocas. Então, se durante diariamente seu site tinha 100 acessos, na Black Friday vai ter 1000. Então, você vai ter que ter mais RAM, vai ter que ter mais processador nesse site, né? Na nuvem é só você lá e com alguns cliques você aumenta a quantidade de processador de memória para esse teu site. Diferente se você tiver um servidor físico, né? Servidor físico você vai ter que comprar antecipadamente, né? Estamos na metade, tá? Acho que a gente tá indo bem até agora. Já acho que eu vou, talvez umas 3 ali, que eu pulei ali, né? Eu avancei sem ver a resposta. Ah, vamos lá. Aumentar a capacidade do aplicativo adicionando uma máquina virtual adicional é chamado de... aumentar a capacidade do aplicativo adicionando uma máquina virtual. Beleza. É... Aqui tem uma pegadinha também, né? Não é agilidade, não é autodisponibilidade, né? É a capacidade de um aplicativo, né? É horizontal. É, é horizontal. Escalabilidade horizontal. Eu só não vou lembrar como é que explica. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Administramento horizontal aumenta a capacidade de computação, adicionar instâncias ou recursos, como máquinas virtuais. Então é isso. Tá? Se alguém quiser ler tudo, pausa o vídeo aí, né? Qual o benefício da nuvem é obtido distribuindo recursos de nuvem em várias regiões do Azure? Alta disponibilidade, né? Lógico. Qual é o benefício da nuvem obtido distribuindo recursos de nuvem em várias regiões? Quanto mais regiões você distribuir, né? É só você pensar aí, né? Eu tenho um servidor aqui, vamos supor, eu tenho um servidor, meus arquivos estão tudo nesse servidor. Na nuvem, você tem a opção de deixar só no servidor, mas se você distribuir para várias regiões da nuvem, vários servidores espalhados pelo mundo, você vai ter uma alta disponibilidade, porque se um ficar fora, o outro tá ativo também. Então o outro sobe, né? Beleza? Quais dos componentes em um modelo de PaaS, a plataforma com serviço, são de responsabilidade do provedor de serviços nuvem? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Plataforma com serviços, né? Formações, vamos lá. Aqui ele está perguntando qual é a responsabilidade da nuvem, tá? Dados nunca vai ser, tá bom? Dados é sempre você que está contratando aí, né? Nunca fica com responsabilidade da nuvem. Mas rede física, sim, porque rede física, qualquer ambiente da nuvem, você não vai ser responsável, né? E sistema operacional, né? Que sistema operacional é eles que gerenciam. O acesso do usuário é você que vai estar gerenciando aí um servidor aí, você que libera o acesso ou não, tá bom? Em qual modelo de serviço de nuvem o cliente é responsável por gerenciar o sistema operacional, né? SaaS não é. SaaS é o Office 365, é um exemplo, né? Plataforma como serviço também não é. E no caso é o IaaS, né? Que é a infraestrutura como serviço. Que você gerencia ali, você fica ali, permite você criar as máquinas virtuais, instalar o sistema operacional que você quiser ali, gerenciar ali as atualizações dele, né? Então, opa. Sua organização está criando um aplicativo personalizado. Você precisa se
concentrar no desenvolvimento de aplicativos em vez de configuração e gerenciamento de servidores. Qual modelo de serviço de nuvens você deve usar? Bom, você precisa gostar do desenvolvimento de aplicativos. Imagino que seja o SaaS, né? Porque o SaaS ali você só controla o aplicativo, né? Não, era o passo, tá certo. O usuário pode considerar desenvolvimento de aplicativos porque um provedor de nuvem lida com todo o gerenciamento da plataforma. Beleza, errei mais uma. Qual modelo de serviço de nuvem é usado para o Microsoft 365? Eu falei antes, né? O SaaS, né? Que você basicamente só controla a ferramenta ali, né? Você gerencia os usuários ali, né? Qual tipo de serviço de nuvem são redes virtuais, né? Aqui é plataforma como serviço. Ih, errei mais uma. Errei mais uma. Redes virtuais. Tá certo. Vamos lá. Selecione a resposta que conclui corretamente a frase. São data centers separados fisicamente dentro de uma região do Azure. Dentro de uma região. Pares de região. Dentro de uma. Não, pares de região não é, porque é dentro de uma região, né? Zona de disponibilidade. Tá certo. Né? Dentro de uma região você tem ali a zona de disponibilidade. Né? Aqui, né? Quais dois componentes são criados em uma assinatura do Azure? Cada resposta correta apresenta uma solução completa, né? Ah, grupo de recursos, grupo de gerenciamento, contas de usuário no Microsoft Entra. Não, aqui você que cria, né? Grupos de gerenciamento. Eu acho que é grupo de recursos e recursos, né? Grupo de gerenciamento não é, não. Ele libera os recursos para você e você já vem com. Você tem que, obrigatoriamente, tem que criar um grupo de recursos, se eu não me engano. É, é isso. O que é uma conta de armazenamento do Azure chamada Storage 001, como exemplo, né? Recursos. Aqui. Caramba, esse aqui eu não lembro agora. Um grupo de recursos. Gerenciador de. Eu acho que é um recurso, tá? Eu acho que é um recurso. É. O recurso é um item gerenciável que está disponível por meio do Azure. Máquinas virtuais, contas de armazenamento, aplicativos web, banco de dados e redes virtuais são exemplos de recursos. Dá pra ver que faz um tempo que eu não estudo esse assunto, então eu fico na dúvida de algumas coisas. E a gente não vê tudo isso no dia. Assim, eu não trabalho diariamente com Azure, né? Então, é muita coisa. Essas coisas faz tempo que eu não vejo. Qual recurso você pode usar para iniciar o acesso às políticas e à conformidade de várias assinaturas? Gerenciar acesso. Aqui é unidades administrativas. Não, grupo de gerenciamento. Não, errei mais um. Eu não sei se eu posso errar mais, tá? Porque já errei algumas aqui e não vou reprovar. Selecione a resposta que conclui, beleza? Escolha a resposta é o serviço de implantação e gerenciamento do Azure. Gerenciamento do Azure é ARM, né? ARM. Quais dois recursos do Azure pode usar as zonas de disponibilidade? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Quais dois recursos do Azure pode usar as zonas de disponibilidade? Ah, máquinas virtuais, né? Banco de dados, se eu não me engano. É, banco de dados, é isso. Você consegue botar em várias zonas de disponibilidades, né? Para garantir que o seu servidor fique 100% ativo, né? Qual recurso do Azure é uma emulação de software de um computador físico que inclui o processador virtual, memória, armazenamento e recursos de rede? Pô, esse aqui é muito fácil, né? Esse aqui é máquina virtual, né? Para quem não estudou máquina virtual, é muito importante, né? Saber o que é uma máquina virtual. Tá bom? Você pode criar aí no seu computador da sua casa mesmo, tá? Quais os serviços você pode usar para estabelecer conectividade de rede entre uma rede local e recursos do Azure
e recursos do Azure. Cada resposta correta, beleza. Expressão, VPN. Vamos lá. Quais dois serviços você pode usar para estabelecer a conectividade de uma rede entre uma rede local e recursos do Azure, né? Aqui eu diria que eu vou no Gateway VPN Express Route. É isso mesmo. Por quê, né? Vamos lá. A VPN é um. São, é assim, como é que você vai se conectar do computador da sua casa aí, né, a um servidor, né? Você tem essas. Não, eu não vou entrar tão a fundo aqui, na verdade, porque eu não vou saber explicar agora, tá bom? Mas a VPN é a maneira mais barata e a Express Route seria a mais top de todas, né? Que ela é mais cara, né? Ela. A VPN você tem um caminho mais longo, né? Entre os servidores ali, alguma coisa assim. Aí você tem que entrar a fundo aqui, eu não vou lembrar, eu não vou saber explicar. Esse vídeo aqui é somente para testar conhecimento e, né, explicar um pouquinho do que eu lembro aqui. Você precisa conectar uma rede local a uma rede virtual do Azure usando uma VPN S2S site a site. Um filtro de rota, conexão, um gateway de rede local. Né? Você precisa conectar uma rede local a uma rede virtual do Azure usando uma VPN. Não faz muito sentido as outras, né? Um gateway de rede local. O gateway de rede local é usado para definir os detalhes da rede local, como intervalos de endereço IP e endereço IP público do dispositivo VPN. Ao configurar uma VPN site a site, o gerenciamento de segurança de rede controla o fluxo do tráfego. Essa resposta aqui eu não. Né? Enfim, vamos continuar aqui. Qual a camada de armazenamento de blobs do Azure armazena dados offline e oferece os menores custos de armazenamento e os custos mais altos para acessar dados? Vamos lá. Qual camada de armazenamento do blobs do Azure armazena dados offline e oferece os menores custos de armazenamento e os custos mais altos para acessar dados? Vamos lá, isso aqui é interessante. Blobs é armazenamento de imagem, geralmente, né? Armazena dados offline e oferece os menores custos de armazenamento, ou seja, para ficar lá guardado ao menor custo, e mais alto para acessar. Essa tradução aqui legal tá errada, né? Jurídico frequente. Essa tradução aqui ela não tá legal, né? Que o frequente, eu acho que ou é arquivo ou é frequente, agora eu não lembro. Porque o armazenamento na nuvem você tem a opção, né, de para ter um menor custo, dados que você não acessa e ficam lá ocupando espaço, você escolhe um modo que dele fica mais barato, né? Vamos supor que 90% do seu servidor você não acessa, daí você coloca nesse modo ali, né? Mas o frequente não é, porque o frequente não teria um armazenamento, acho que é arquivo. A camada de armazenamento de arquivos armazena dados offline oferece os menores custos de armazenamento, mas também os custos mais altos para reidratar acesso a dados, né? Ou seja, você vai ter você vai ter lá, vamos supor que você tem um servidor de 10 gigas, um exemplo. 9 GB deles são arquivos que você está lá só para realmente, caso precise, né? Você não acessa diariamente. Então você bota nesse modo, né? Que ele vai ser mais barato. Só que daí os dados, esse 1 GB que você acessa aí diariamente, ele vai ter um custo mais alto, né? Aí você tem que ver para sua empresa o que compensa ou não. Qual serviço de armazenamento oferece compartilhamentos de arquivos totalmente iniciados na nuvem que são acessíveis usando o protocolo SMB? Tabela.
Arquivos do Azure, né? Armazenamento em disco. Acho que é arquivos do Azure. É. Oferece compartilhamentos de arquivos totalmente iniciados em nuvem. É porque SMB você acessa a pasta, né? Então, né? Ah, tá travado isso aqui, não mudou, né? Qual camada de serviço de armazenamento de blobs do Azure tem os maiores custos de armazenamento e os tempos de acesso mais rápidos para ler e gravar dados? Agora é o contrário, né? Acho que agora é o frequente. Você tem maiores custos de armazenamento e os tempos de acesso mais rápidos. Eu acho que é o frequente agora, é. Qual serviço de armazenamento do Azure você deve usar para armazenar arquivos não estruturados como imagens que serão servidos em páginas da web? Blobs. Que armazenamento de blobs é armazenamento de imagem, tá? Qual a finalidade da defesa em profundidade? Para permitir que você localize e atue em recursos associados à carga de trabalho? Nada a ver. Para avaliar recursos, fazer recomendações? Não. Para iniciar políticas que controlam ou auditam recursos para que as configurações permaneçam? Não também. Para usar várias camadas de proteção para impedir que as informações sejam acessadas por usuários não autorizados. É, a única resposta aqui que faz sentido com a pergunta, né? Então, será que vai ficar travado? Não vai ficar mandando pergunta infinitamente? Qual recurso do Microsoft Entra você pode usar para configurar a autenticação de segurança que exige que os usuários usem seu celular para entrar? Aqui é MFA, né? Que é a autenticação em dois fatores, né? Você vai colocar o seu login e senha lá no Azure, na nuvem, né? E daí ele vai pedir um código no seu celular. São os dois serviços fornecidos pela Microsoft Entra? Cada resposta correta, beleza. Login único, autenticação, né? Você precisa para entrar, né? Microsoft Entra é o Active Directory, a gente. Qual recurso do Microsoft Entra você pode usar para garantir que os usuários só possam acessar aplicativos do Microsoft 365 de aplicativos clientes aprovados? Ah, qual recurso do Microsoft Entra você pode usar para garantir que os usuários só possam acessar aplicativos do Microsoft? É acesso condicional. O que você pode usar para garantir que os usuários se autenticam usando MFA ao tentar entrar em um local específico? Acesso condicional de novo, né? Se os aplicativos precisarem de acesso AD, né, Active Directory, sem implantar controles de domínio, você usará agenciadas, serviço de domínio Microsoft Entra. Serviço de domínio do Microsoft Entra, né, que é o Entra ID, né, da Microsoft. Vamos lá ver quantos que eu tirei. Será que eu passei? Opa! Ah, fui bem, ó. 90%. Tá ótimo, né? Faz uns meses já que eu não estudo esse assunto, mas tá na cabeça ainda esses simulados aqui. Eu aconselho todo mundo a fazer esses simulados aqui, tá? Quando eu fiz a prova e passei, eu acertava 100%, tá? E é legal porque ele sempre coloca perguntas diferentes ali. Muitas se repetem, tá? Não estudem só por aqui, tá bom? Não estudem só pelo simulado, mas façam um simulado que é muito importante, tá? Eu fiz muito simulado no ChatGPT também, pedi pro ChatGPT gerar várias perguntas. Quando você faz a prova não é só assim, né? A prova tem uma dinâmica um pouco diferente. Não é só assinalar ali. Você tem que clicar e arrastar. Às vezes você vai ter a tela do próprio do Azure ali para mexer e você vai ter que indicar o que aquele botão faz, né? Então é um pouquinho diferente. Mas você tendo conhecimento, esse conhecimento aqui, você tá na frente já para conseguir passar, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo só foi para testar meu conhecimento aqui e mostrar para vocês um pouco do que eu sabia aqui explicar também. Não consigo explicar muita coisa, mas vocês foram fazendo comigo qualquer coisa
e aprendendo um pouquinho, tá bom? Valeu!